sistema imune, tua capacidade de reação às agressões do ambiente. Então veja, o estresse ele abrange mais de 1.400 reações físico-químicas, ou seja, informações do ambiente que geram sensações de lutar, fugir ou aproximar, ou excesso dessas duas coisas, com uma capacidade de adaptação diminuída, faz você reagir quimicamente no sistema nervoso, no sistema químico do sistema endócrino, do sistema imunológico e do sistema nervoso. 3 sistemas, nervoso, endócrino e imunológico. Esses 3 reagem com o teu corpo. E eles são suscetíveis às bioinformações, a toda informação que altera a vida. Tudo que tiver importância para você é um agente de ajuda ou de estresse. Não existe o agente estressor, né? Assim, o estressor não é tão importante. O mais importante é o estressado. Porque, veja, por quê? Porque você vai ter uma pessoa, por exemplo, você pega uma pessoa que nunca andou de avião, né? E você põe ele para voar de avião, ele está na sala de espera do aeroporto, e aí começa uma notícia no Jornal Nacional, por exemplo, dizendo que caiu um avião na Malásia. E ele está ali assistindo aquilo a primeira vez que ele entra no avião. Aí ele entra no avião, muito custo, com medo, e o avião começa a ter turbulência. Esse indivíduo vai ficar estressado. Por mais que você informe ele, por mais que você converse com ele, vai ficar meio estressado, porque é a primeira vez que ele está ali. E o piloto que está acostumado com a turbulência, vai ficar estressado? Não. Então a culpa não é da informação externa, é da nossa capacidade de adaptação. E a capacidade de adaptação tem uma relação muito grande com as suas experiências, com aquilo que você vivencia, com aquilo que você acredita ser importante. Se você pegar, eu tenho pacientes que vêm aqui e pegam com um problema pequeno relativo a outros que têm problemas grandes, e para ele aquele problema pequeno é crucial para a vida dele. Ele precisa resolver. E outras pessoas com problemas muito maiores, enfrentando de maneira muito fácil, muito tranquila. Então, não é o agente o importante, é a pessoa, o quanto ela está adaptada a enfrentar. As bioinformações, as informações que afetam a vida da gente, são muitas, a gente vai falar de alguma delas agora. E quantos tipos de bioinformações existem nesse ambiente agora aqui? Quanta coisa tem nesse ambiente que eu estou falando com você que pode estar afetando a sua vida e você não sabe? Permutas de energias em diversos níveis da nossa consciência. Por exemplo, nesse exato instante aqui, você tem todas as rádios emanando as suas frequências nesse ambiente, só que você não consegue ouvi-las. Você não está conectado na mesma sintonia dessa rádio, você não tem um equipamento para isso. Agora, não está ligado o equipamento aqui. Você tem as TVs, você tem celulares, você tem as micro-ondas dos radares, você tem informações emocionais, mentais, espirituais, o tempo inteiro se interrelacionando, e se a gente soubesse delas conscientemente, a gente ficaria louco. Então a gente tem de verdade um pano, um véu, que nos impede de ter essas informações o tempo todo. A gente tem que sobreviver, mas será que não existe nenhuma técnica que possa separar uma dessas frequências, separar uma informação dessa e poder manipular essa informação de alguma maneira para ajudar uma pessoa? Essa é a nossa questão. As bioinformações usadas para ajudar, para transferir de um lugar para outro uma informação positiva, de cura, de reorganização da energia, reorganização química, mental, emocional, espiritual, que possa fazer uma modificação nesse corpo biológico e ele por si só reagir e melhorar. Uma das disciplinas que eu trabalho, que é célebre em descobrir o tipo de frequência, se você tiver aqui, sei lá, uma orquestra, 10 orquestras, ela é capaz de separar um instrumento e dizer, olha, está tocando nesse tom, dessa forma, esse instrumento é a radiestesia. Radiestesia, por definição, é a sensibilidade que o ser humano tem às radiações, todos os tipos de radiações. O nosso inconsciente é capaz de sentir todas as coisas, todas essas frequências, essas informações, essas radiações do ambiente. Para trazer para o consciente, a gente usa instrumentos, como esse aqui, por exemplo,
Esse é um dos instrumentos que a gente usa para definir algum tipo de radiação. O que o instrumento faz? O instrumento ele é nada mais, nada menos um instrumento de movimento. Quem mexe o instrumento é o operador. O inconsciente percebe essa radiação e, por uma convenção feita pelo radiestesista, ele vai transformar esta informação num movimento capaz de ser analisado pelo seu consciente. E baseado nessa convenção, você pode convencionar, por exemplo, que se ele girar no sentido horário é sim e no sentido horário é não, ou usar um gráfico que tenha várias opções para ele treinar. Treinando a mente desta forma, ela vira um instrumento capaz de medir essas radiações que a gente tem no ambiente. E não só medir no ambiente, mas medir a relação que isto tem com o ser humano, que é o que é mais interessante. Para transformar isso numa terapia, numa conduta terapêutica, para ajudar as pessoas. A radiestesia mede. Eu uso também um dinamômetro, que também faz o mesmo sentido, ele tem um movimento. Então, se eu fecho o movimento, seria um ganho de força, seria um sim, por exemplo, e se eu perco, se eu não tenho força, se a minha mente analisando qualquer coisa perde força, o movimento é não. São convenções que a gente faz com a mente vira um instrumento de medição. Por que a gente fala de radiestesia quando a gente fala de bioinformação? Porque existem muitas bioinformações sutis que não são que a gente não tem outro recurso para medir, senão pela radiestesia. A radiestesia é uma disciplina fantástica para medir coisas muito sutis e a inter-relação delas. A gente pode adoecer de várias bioinformações que existem. As informações biológicas, por exemplo, os fungos, os vírus, as bactérias, né, os agentes patológicos do ambiente, a poluição ambiental, os medicamentos, os alimentos processados, os açúcares, as radiações eletromagnéticas. A gente sabe, por exemplo, que o celular, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já recomenda que a gente use pouco, porque realmente é nociva. A alta tensão são coisas do ambiente que já está comprovado, faz mal para a saúde, fica próximo de uma rede de alta tensão. Então você tem os hábitos nocivos, o excesso de fumo, de álcool, de drogas na sociedade, isso é muito nocivo. Os acidulantes, os pesticidas. Então a gente tem muita coisa fazendo mal, se tornando bioinformações para esse corpo, e a gente precisa saber o quanto isso impacta, porque de verdade a informação em si não diz, não nos dá, por si só não dá uma pista para a gente. Você vai ter gente fumando há 90 anos e não tem câncer de pulmão, e tem pessoas que fumam há 5 e já tem câncer de pulmão. Então não é o agente estressor e sim a pessoa. Essa é a relação que a gente precisa entender. Por a doença ser multifatorial, tem algumas bioinformações que têm um peso muito grande e tem algumas bioinformações que têm um peso muito pequeno. Isso que a gente precisa medir. Vou apresentar um caso clínico que é da Mariana, de 27 anos. Ela tinha um quadro assim: fadiga importante, vômito, diarreia, insônia, enxaqueca, flatulência, irritabilidade e fotofobia. Ela ficou 4 dias em casa com diarreia e vômito e 3 dias internada no hospital. Ou seja, 7 dias num quadro bem sério de diarreia e vômito. Não conseguia se alimentar, não conseguia dormir, com muita fadiga. Ela chegou no consultório com a mãe, que era uma bióloga, que trabalhou na USP, professora da USP, então ela entendia muito bem do tipo de exame que eu ia propor para ela. Quando ela chegou no consultório, eu fiz uma análise com radiestesia e descobri que a causa desse problema era da ordem espiritual. Quando eu falei isso para a mãe e para a filha, para Mariana, a mãe disse assim: não, mas eu sou ateia, não acredito nisso. E a minha filha também não. E eu falei: se você não acreditar, não muda o quadro, continua sendo esta a causa, pela minha visão. Mas como você é bióloga e consegue, já deve ter trabalhado com microscópio de campo escuro, que é o que eu tinha no consultório para fazer uma análise, vamos fazer um teste. Nós vamos levar a Mariana para tirar uma gota de sangue e ver como é que está o sangue. E aí nós fizemos isso. Ela colheu uma gota de sangue no microscópio e o biólogo, o Bruno Zubergeld, que fazia esse exame na clínica, deu o seguinte diagnóstico: fígado congestionado, excesso de quilomicrons, agregação plaquetária evidente, excesso de açúcar não metabolizado e anisocitose. Ou seja, um quadro de fígado estagnado, e
e não de virose, como propunha o diagnóstico da área médica tradicional. Se o problema é da ordem espiritual, veja, mesmo a pessoa não tendo esse conhecimento, não sabendo como funciona, eu tenho por hábito fazer uma intervenção espiritual, porque se você fizer a intervenção naquilo que é a causa primeira do desequilíbrio, você resolve o problema. E o que eu fiz foi uma oração. Sérgio, você é corajoso, você fez uma oração para 2 pessoas ateias dentro do consultório, num quadro agudo de diarreia e vômito? Sim. E mandei para fazer um novo exame. 20 minutos depois, colhemos um novo exame de sangue. E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. O sangue, melhora evidente do sangue, ausência de linkage, ausência de agregação plaquetária e diminuição da anisocitose. E a mãe da Mariana ficou impressionada. Ela falou, nossa, eu não sei como é que você fez essa mudança de sangue. Eu já trabalhei com microscopia, eu sei que o sangue melhorou. Mas, e a diarreia dela? Você não vai dar remédio nenhum? Vai melhorar assim? Eu falei, eu já dei o remédio. Eu fiz a oração. É que você não viu o remédio. Mas o resultado tem que ser o seguinte, a Mariana tem que sair daqui, ela tem que se alimentar, não vai ter vômito, não vai ter mais diarreia, vai conseguir dormir a noite inteira, vai acordar de manhã, tomar café e ligar para mim dizendo que está boa. Se isso acontecer, eu acertei o diagnóstico e o tratamento. Se isso não acontecer, eu errei, você tem razão. E aí, ela ainda questionou, dizendo assim, mas veja, Sérgio, eu nunca acreditei em nada e nunca passei mal assim, que nem a minha filha está passando. Eu falei, provavelmente você tinha uma mãe que rezava por você, né? Porque a Mariana não tem. Aí ela falou, sim, minha mãe cuidava de mim espiritualmente, apesar de eu não acreditar em nada. Né? Eu falei, você tem razão. O caso é que, independentemente do exame, que a gente fez, o exame biológico das células, é o resultado. O resultado foi que a Mariana melhorou no dia seguinte, acordou de manhã e me ligou dizendo que estava ótimo. Vejam, eu tenho cadastrado mais ou menos uns 200 casos desses, todos com exames antes e depois, no mesmo protocolo, com o mesmo profissional, com o mesmo biólogo fazendo o exame. E o biólogo não acreditava nessas coisas até que ele descobriu que eu, quando tinha um caso desse, fazia oração, funcionava, ele ficou impressionado. Falei, nossa, o sangue mudava mesmo. E ele ficava curioso de saber como é que eu conseguia mudar o sangue do paciente em 20 minutos, né, com apenas uma oração. O importante, eu já tive fazendo algumas palestras em alguns lugares sobre esse assunto, algumas pessoas me perguntam, qual foi a oração que você fez, Sérgio? Eu falo, o importante não é qual oração que a gente faz. É com quanta entrega você faz isso funcionar, quanta energia você põe nisso, quanta emoção você põe nisso. Não é o texto em si que faz a coisa funcionar. Você pegar o mesmo texto que eu faço com uma pessoa que não acredita naquilo, não vai funcionar. Mas o importante desse teste é provar que uma bioinformação sutil interfere muito no corpo físico. Ou seja, vai dar vários sintomas, como eu estava explicando antes, e a causa é uma só. Se você atacar a causa, você resolve diversos sintomas. O duro é descobrir quando é isto e quando não é isto. Para isto, a gente precisa ter uma disciplina como a radiestesia, que pode diferenciar e eleger a prioridade do tratamento. Veja, a gente tem um estresse ambiental, nós temos essa síndrome geral de adaptação, nós precisamos se adaptar a esse estresse que está vindo de fora. E esse estresse pode ser espiritual, mental, emocional, de pessoas, de situações, circunstâncias da vida moderna. Obviamente a gente tem o nosso gerenciamento, que é a nossa capacidade de enfrentar essas dificuldades ambientais, é a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, o quanto você cuida do seu físico, das suas emoções, lhe capacita a enfrentar determinados desequilíbrios. E aí, se você não conseguir fazer essa adaptação, você vai ter uma desordem funcional que pode virar uma doença. Claro, o estresse ambiental aumentou muito. No nosso gerenciamento de saúde diminuiu. A nossa capacidade de cuidar da parte espiritual, mental, emocional e ambiental diminuiu, porque o ambiente está extremamente agressivo, né? A nossa vida está muito corrida, né? Todo mundo sabe disso. E esse desequilíbrio vem aumentando. Por isso a nossa capacidade de reação tem sido dificultada, gerando inúmeras doenças. Doenças
que algumas, inclusive, que a gente não consegue nem classificar. São doenças autoimunes, ou seja, você se autoagredindo. Se você perguntar na medicina clássica ocidental a causa das doenças autoimunes, eles não vão saber te explicar, justamente porque a causa não é uma coisa física, é uma coisa dessa área sutil, que pode ser mensurada pela radiestesia. Além das doenças autoimunes, uma doença que tem se tornado uma epidemia é o câncer, né? São bilhões de dólares sendo gastos na busca de um tratamento efetivo sem cura e sem sucesso. O que se tem hoje são medidas, eu diria que, comparando, é aquele médico querendo matar um mosquito com uma garrucha, né? Basicamente. A gente estuda, o pessoal tem gasto bilhões de dólares estudando como a doença funciona dentro do corpo e não como a relação do ambiente, das questões emocionais, mentais, ambientais e espirituais interferem com essas bioinformações dentro do corpo. Estudos epidemiológicos na Espanha constatam que 1 em cada 4 indivíduos vai ter câncer. Então, a estatística é muito ruim. A estatística é muito prejudicial. Acho que cada família, as famílias têm sempre um caso na família com alguma pessoa que tenha tido problemas com câncer. Eu, recentemente, fui chamado para avaliar um prédio inteiro ali na Rua Guarará, em São Paulo, nos Jardins, onde tinha mais ou menos 20 andares o prédio, e tinha um caso de câncer por andar. Foge, inclusive, dessa estatística. Por quê? Porque era o ambiente que causava esse câncer, e a gente foi avaliar o prédio, tinha todo tipo de desequilíbrio, radioatividade, gás radônio, campos de baixa frequência, alta tensão com baixa frequência, tinha desequilíbrios de subsolo, com água em movimento, tinha tudo. E aí você tinha um caso de câncer por andar, você fala, aí não pode ser genético, não pode ser emocional, não pode ser, porque veja, é muito ambiental. Então, alguns cânceres têm uma causa mais ambiental, outros têm uma causa mais emocional, outros têm causa mais mental, espiritual, outros têm causa física. E a gente precisa saber o que é. Se você não se relacionar com o que está em volta de você e for analisar apenas a célula, a gente não vai entender o câncer, não vai melhorar o câncer. O câncer, pela abordagem ocidental, ele é visto como uma célula maligna, um tumor maligno. Nós que trabalhamos com os pacientes aqui, dizemos, eu costumo usar uma frase do Dr. José de Felipe Júnior, que é o presidente da Associação de Medicina Complementar. Ele diz que a célula cancerígena é uma célula em sofrimento, uma célula normal, em sofrimento, capaz apenas de se replicar numa tentativa desesperada de sobreviver. O terreno biológico está ruim, as bioinformações estão agredindo ela e ela tenta sobreviver. E não adianta a gente atacar ela, porque ela vai acabar. A causa do problema continua e você tem muitas células que podem se tornar cancerígenas por conta disso. Então, o mais importante do que a gente atacar uma doença é melhorar a capacidade do doente reagir com essa doença. Que essa é a questão das terapias complementares. A bioinformação, esse conceito da bioinformação consegue tramitar nessas áreas todas. Tem 2 outras disciplinas que eu correlaciono com a bioinformação, que é a coerência cardíaca e a epigenética. Por quê? Porque hoje a ciência já está evoluindo para entender um pouquinho como funciona a bioinformação no corpo. A coerência cardíaca é um conceito do Instituto HeartMath lá na Califórnia, lá em Boulder Creek. O Ronnie McCratchy, diretor de pesquisa PhD e vice-presidente desse instituto, eu tive com ele lá na Califórnia estudando a coerência cardíaca e as coincidências são grandes, né? Porque a medicina chinesa reporta ao coração, né? Ele diz que na medicina chinesa disse que o coração é o palácio da mente, o palácio da consciência, né? E lá esses pesquisadores descobriram que existem mais neurônios, mais nervos aferentes dando informação do coração para o cérebro do que o cérebro comandando o coração. Então o coração ele tem uma capacidade de emissão de radiação maior que o cérebro, ele é o centro das emoções, entre aspas, do que a gente imagina. A gente sempre coloca o coração como uma referência de emoção,
E os chineses, com 5.000 anos de experiência dessa medicina milenar, coloca como sendo a consciência morasse no coração. O que esses pesquisadores descobriram é uma coisa interessante. Esses 40 mil neurônios têm uma ligação direta com o cérebro emocional e uma conexão estreitamente íntima. O reflexo direto desse movimento entre o cérebro emocional e o coração é a variação dos batimentos cardíacos. Ou seja, existem mais bioinformações gerando reações no cérebro do que o contrário. O tum-tum do nosso coração tem as batidas que aceleram o nosso funcionamento e as batidas que procuram brecar o aceleramento. O equilíbrio entre essas batidas chama-se coerência cardíaca. Neste gráfico, você está vendo de frustração, que existe uma inibição cortical, você está num caos. A frustração gera um caos na coerência. E a apreciação, a alegria, a felicidade gera uma coerência e uma facilitação cortical. Situações de estresse, ansiedade, depressão, cólera tornam o ritmo cardíaco caótico. Estados de bem-estar, tranquilidade, pensamentos positivos tornam o ritmo cardíaco coerente. O ritmo cardíaco influi diretamente na pressão arterial, respiração e também no funcionamento do sistema imunológico. Um ritmo coerente melhora a cognição, memória, intuição e principalmente a saúde como um todo. Essa análise de coerência indica que há um desequilíbrio ou um equilíbrio maior, uma capacidade de adaptação maior do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa balancinha, né, que indica o estresse. Óbvio, se você tiver emoções compensadas, equilíbrio e harmonia não estáticas, mas dinâmicas, sua coerência cardíaca é ótima. Se você tiver uma vida estressante, descompensada, essa coerência não é ótima. Aí a sua reação ao estresse fica prejudicada. A energia e a vibração gerada pelos batimentos cardíacos interagem com as células do nosso corpo e com alguns equipamentos modernos. Sabemos que o campo magnético gerado pode atingir vários metros. Veja, o meu coração, com esse batimento, com essa frequência, com esse campo eletromagnético, interage vários metros à minha volta. Interage com as outras pessoas. É interessante saber, tem um pesquisador chamado Greg Braden, que é um divulgador desse sistema, né? Ele coloca numa palestra para 1.000 pessoas, uma pessoa conectada na outra, num equipamento de análise e variação da variabilidade cardíaca, e descobre que se todos nós unidos pensarmos coisas positivas, há um equilíbrio geral do grupo. E isso é interessantíssimo, né? Porque sozinhos a gente tem uma capacidadezinha limitada de gerar coerência, mas em grupo a nossa capacidade aumenta. É importante entender, aí a gente começa a compreender por que a importância das egrégoras, dos grupos se juntarem, de terem em mente um mesmo objetivo. A coerência cardíaca é uma disciplina que levou mais ou menos uns 25, 26 anos de pesquisa em universidades. Essas descobertas levaram ao pessoal que pesquisou, os cientistas, a relação de importância em adaptar a estresse, organizar pensamentos e emoções e medir, através de instrumentação mesmo tecnológica, um equipamento, medir essa coerência antes e depois, por exemplo, de uma mentalização criativa positiva de alguma coisa. Pensar em algo positivo, pensar com respiração controlada, pensar em uma coisa boa, gera uma coerência cardíaca, e isto modifica o seu corpo, modifica a sua capacidade de reagir com agentes patológicos, seu sistema imune melhora. Então, há treinamentos para essa coerência, treinamentos respiratórios e de imagens que fazem você se adaptar melhor. A outra disciplina, que é a epigenética, que é qualquer atividade reguladora de genes que pode persistir por uma ou mais gerações. Por que eu estou falando de coerência cardíaca e epigenética? Porque são disciplinas que são da área médica ocidental, que já entendem, por exemplo, como essas bioinformações ambientais interferem tanto no físico. A epigenética tem um grande pesquisador que fala a respeito de epigenética, que é o Bruce Lipton. O Dr. Bruce Lipton é um professor de biologia molecular, é um PhD.
Ele tem um livro chamado Biologia da Crença. Ele foi capa da Time, capa da Veja, capa da Isto É. Ele foi muito falado. Ele mora na Califórnia também, próximo do Instituto HeartMath, lá em Boulder Creek. E ele fala exatamente o que a gente não acreditaria ser verdade. Que o DNA, que a gente diria que é a base funcional desse corpo físico, ele seria regido pela genética, ou seja, pelos genes de pai e mãe formando esse corpo. E de verdade ele descobriu que não é assim. Isso não é tão importante. O que é mais importante é a informação que essa célula recebe. A bioinformação que ela recebe é o que faz com que ela replique uma boa geração ou uma má geração. Ele examinou detalhadamente os processos nas quais as células recebem informação, essas bioinformações. Os genes e o DNA, confirmou que os genes e o DNA não controlam a nossa biologia. Ao invés disso, o DNA é controlado por sinais que se originam fora da célula, incluindo as mensagens emanadas dos pensamentos positivos e negativos. O centro pensante de uma célula não é o seu núcleo que faz essa replicação genética, mas antes a membrana que a recobre. E não são os nossos genes que determinam o nosso comportamento e a evolução, mas antes o meio ambiente que nos rodeia e a forma como respondemos a esse meio. Uma prova disso, se você pegar gêmeos idênticos, possuidores do mesmo genoma, eles apresentam diferenças em seu comportamento e fisiologia. Podem diferir na suscetibilidade a doenças degenerativas e infecciosas. Veja, você tem um gêmeo idêntico, com um defeito num cromossomo X lá. Um vai desenvolver aquela doença com 5 meses de idade muito séria e outro com 50 anos muito leve. Aí você fala, poxa, é o mesmo defeito genético, mas não é a mesma reação a esse defeito. A membrana que troca informações com o meio, às vezes é mais importante que esse núcleo, e isto é a base da epigenética. A epigenética é muito mais frequente que a genética, e também passa de geração a geração. Se um pai e uma mãe tiver um trauma muito grande emocional, esse trauma passa para essas células, e essas células vão gerar uma criança com determinado problema. Bruce Lipton concluiu o seguinte: se direcionarmos melhor o que estamos pensando, poderemos mudar o estado do nosso corpo. Mudanças epigenéticas são mais frequentes, como eu falei, ocorrem em resposta a sinais ambientais, comportamentais, fisiológicos e patológicos também. É transmitida pela geração subsequente através da mitose ou da meiose. Mitose e meiose é a replicação das células. O esquema revisado desse fluxo de informações, hoje chamado de primazia do ambiente, é chamado de primazia do ambiente. Esse novo e mais sofisticado fluxo de informações da biologia começa com o sinal do ambiente, que age sobre a proteína reguladora, depois sobre o DNA, RNA, finalmente sobre o resultado final, que é a proteína. Eu tenho um caso de um garoto que eu atendi, ele tinha 5 anos, ele morava em São Caetano, e ele tinha uma doença genética constatada clinicamente, com exames, um exame genético, onde ele tinha uma hipotonia muscular, ele não conseguia ficar com o pescoço, os músculos todos estavam deficientes, e constataram essa doença genética. E eu fiquei intrigado, porque não tinha um histórico na família, nem no pai, nem na mãe, mas tinha um defeito num cromossomo. E eu peguei meu pêndulo e fui fazer uma análise desse garoto, e descobri que tinha ali uma intoxicação por alumínio, a informação que eu tinha, por radiestesia, e também interferências de campos eletromagnéticos de baixa frequência, que são esses das redes de alta tensão. Eu perguntei para a mãe, falei se ela morava próximo a uma rede de alta tensão. Ela falou, não moro. Eu falei assim, e alumínio? Você teve algum contato com intoxicação de alumínio? Você falou, não, meu marido trabalha numa indústria de abajures de alumínio. Eu falei, poxa, o alumínio eu acertei, né? Mas eu errei o campo eletromagnético. Será que eu errei mesmo? Eu pensei um pouquinho mais, falei, mas veja, na gestação, você sempre morou nessa casa ou na gestação desse garoto tinha uma... quando eu estava grávida, tinha na frente da minha casa, na outra casa que eu morava, uma rede de alta tensão. Aí fechou o quadro, veja, o ambiente com essas duas misturas, um campo eletromagnético de baixa frequência, no feto informação, mais intoxicação por alumínio oriundo do pai, né? Essas duas coisas geraram um defeito no cromossomo. Isso clareou para mim que mesmo um defeito genético de qualquer ordem pode ter
um componente ambiental importante. Ou seja, a epigenética é mais importante que a genética. Quando a gente fala de bioinformação, uma das disciplinas que eu costumo falar, que descreve bem como funciona essa bioinformação sutil, são os campos morfogenéticos. Esse é um assunto clássico da biologia, falado pelo biólogo Rupert Sheldrake. Em seu livro A New Science of Life, ele demonstra que os sistemas são regulados não somente por energias conhecidas e por fatores materiais, mas também por campos ordenadores invisíveis. Esses campos têm um poder causal porque servem como matriz para a forma e o comportamento das espécies. Ele descreve um caso dos hábitos de um passarinho chamado chupim azul. Ele foi acompanhado por centenas de ornitólogos europeus e é descrito por Sheldrake no livro Maravilhosa Obra do Acaso. Por volta de 1920, um desses pássaros de Southampton, Inglaterra, descobriu que podia rasgar a tampa das garrafas de leite entregues em domicílio e beber a nata. Logo, muitos outros pássaros da área começaram a fazer o mesmo. Essas garrafas de leite, antigamente nessa época, aquelas garrafas de vidro, com aquele pano em cima e amarrado. E o passarinho ia lá, furava aquilo e bebia a nata. Depois o método espalhou-se de tal forma que no final dos anos 30, os chupins azuis de toda a Grã-Bretanha sabiam se alimentar. Como se essa informação tivesse rodado toda a espécie. A novidade também começou a ser observada na Holanda, Suécia, Dinamarca e outras partes da Europa. Mas quando os alemães tomaram a Holanda, em 1940, as entregas domiciliares de leite foram suspensas, interrompidas. Elas só recomeçaram em 1948, 8 anos depois. E um chupim azul vive em média apenas 3 anos. O roubo da nata foi feito pelas novas gerações de pássaros ressurgindo em toda a Holanda. Isso quer dizer o seguinte, que essa informação ficou em algum lugar guardada, porque 2 gerações passaram, e essa informação ficou guardada nesse campo etérico, nesse campo morfogenético, nesse inconsciente coletivo, como dizia o Jung. Ou seja, essas bioinformações também estão no ambiente e podem ser absorvidas pelo seu inconsciente ou pelo seu consciente. Segundo seus experimentos, cada vez que um indivíduo de uma espécie aprende um comportamento novo, o campo causativo da espécie toda muda. Se esse comportamento for repetido por bastante tempo, sua ressonância mórfica influi em toda a espécie. Sheldrake denominou essa matriz invisível de campo morfogenético, ou seja, se um indivíduo modifica um padrão e outros indivíduos aprendem, logo toda a espécie vai mudar esse padrão. Isso acontece também para as pessoas. Um dos casos muito conhecidos aí pelos biólogos é o princípio do 100º macaco. Também descrito pelo Lyle Watson num livro chamado Biology of Consciousness, no qual descreve aquilo que hoje é chamado esse princípio. Na ilha de Koshima, no Japão, cientistas estavam querendo atrair os macacos para perto para fazer uma pesquisa. E eles jogavam batatas para os macacos virem perto deles. De tanto pesquisar esses macacos, um dos macacos aprendeu, a macaca mais velha aprendeu a pegar essa batata e lavar na água salgada. E comer a batata e descobriu que isso era mais gostoso, tirando a terra da batata. Aí outros indivíduos começaram a aprender. Logo todos os macacos sabiam lavar as batatas na água salgada. O curioso é que macacos de outras ilhas, que não tiveram contato com esse contexto, quando os pescadores chegaram lá e jogaram a batata, imediatamente sabiam lavar as batatas na água salgada. Ou seja, essa informação ficou gravada nesse inconsciente coletivo da espécie. Isso demonstra que essas bioinformações são muito sutis, mas que transformam o comportamento, transformam a matéria. Campos morfogenéticos são uma espécie de memória etérica que é acessada pelo inconsciente, atemporal, composta de repetições de ideias ou pensamentos, vivificada através de atos constantes repetidos. A gente tem uma biblioteca de informações desse inconsciente imensurável, muito grande. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode separar uma informação dessa, trazer essa informação para o seu consciente. Isso é o que a radiestesia faz e a radiônica também faz. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas para entender melhor como você pode acessar uma informação e mandar uma informação para o inconsciente para ele mudar esse corpo, transformar esse corpo. Campos morfogenéticos têm radiações do ambiente,
tem as informações que vêm da parte espiritual, mental e emocional. Este pacote vira uma bioinformação que interfere no seu inconsciente e passa para o seu sistema nervoso, endócrino e imunológico essa informação que se transforma numa mudança para a célula. Esse é o resumo do caminho que a informação faz no corpo. Outro pesquisador, outro biólogo importante a respeito de informações é o Rick Hillea. Ele é um biólogo da Universidade de Pittsburgh, lá no Missouri. Ele fez um trabalho de pós-doutorado que durou 10 anos de pesquisa com girinos. E ele queria saber se os girinos estavam morrendo no campo. Ele queria saber se eles estavam morrendo porque a capacidade de se defender de predadores tinha sido afetada por um pesticida conhecido. Então ele criou grupos de girinos e começou a fazer pesquisa. Uma das pesquisas era colocar o cheiro do predador junto com o pesticida para ver se os girinos morriam mais, porque geravam estresse. O experimento mostrou que morreram mais girinos expostos ao cheiro dos predadores do que os que foram expostos apenas ao pesticida. Ou seja, se você põe num tanque girinos e coloca o pesticida, morre 30% de girinos. Se você põe o pesticida mais um agente estressor e ele colocava só a informação, só o cheiro do predador, não era um estresse real, era a informação de que havia um estressor, morria 70% de girinos. Ou seja, informação mata mais do que a química. A informação de estresse mata mais que o pesticida, mais que o veneno. Então a gente dá muita importância à química e esquece da informação. E a gente tem que ter uma contrapartida aí para explicar melhor como as coisas funcionam. Veja, se uma bioinformação consegue alterar a matéria e o comportamento, né, o que eu vou apresentar agora desse pesquisador chamado René Péoc, um francês, realmente é uma mudança de paradigma. Ele queria descobrir, o René Péoc, se robôs controlados por uma determinada frequência, um diodo de ruído branco, podia ser influenciado por pessoas fora do estado de vigília, ou seja, exclusivamente pelo subconsciente. Ou seja, a pessoa dormindo profundamente, esse inconsciente poderia fazer com que esse robô se movimentasse, e isso dentro de um laboratório de pesquisa. Ele conectou as pessoas o teste no eletroencefalograma para identificar se eles estavam realmente no sono profundo, então ligou na sala um robô que fazia um barulho desagradável. Quando as pessoas estavam dormindo profundamente, ligava o barulho do robô para atrapalhar o sono das pessoas. Na imagem superior, vocês veem o robô dentro do quarto vazio fazendo movimentos aleatórios gerados por esse ruído branco que é o diodo, é uma pecinha eletrônica. E embaixo, o robô sendo afastado para um canto da sala com a pessoa dentro do quarto. Isso indica que o inconsciente movimentou o robô, afastou a matéria para longe que estava incomodando o sono. Esse vídeo que eu apresento é realmente o teste, é um vídeo do próprio teste feito pelo René Péoc. O problema é que ele fala em francês, é traduzido para o alemão e a legenda é em português. Mas pelo barulho do robô vocês vão ver que o barulho é ensurdecedor mesmo. Am Institut des französischen Psychologen Dr. René Péoc wird mit Schlafenden experimentiert. Une personne s'allonge donc sur le lit. Eine Testperson legt sich in ein Bett und wir warten, bis sie eingeschlafen ist. In diesem Moment kommt einer von uns in den Raum, setzt einen Roboter in Gang und verlässt den Raum wieder. Das Experiment dauert 20 Minuten. Dann hält der Roboter an. Der Lauf des Roboters wird durch einen Zufallsgenerator gesteuert. Der Weg durch einen Stift an der Unterseite genau verzeichnet. Der Lärm des Roboters soll den Schlaf der Versuchsperson beeinträchtigen. Cette expérience sur les dormeurs montre qu'à l'état Diese Experimente mit dem Schlafenden zeigen, dass der Mensch unterbewusst die Möglichkeit hat, die Quelle des Zufalls, die sich in dem Roboter befindet, zu beeinflussen. Die Auswertung zeigt, ohne Testperson ist der Lauf des Computers rein zufällig verteilt.
Mit Testperson scheint es, als ob der Schläfer den störenden Roboter unbewusst in die Ecke drängen würde. Como vocês puderam ver, se temos a capacidade de mudar a matéria com o inconsciente, por que não conseguimos mudar uma célula e, consequentemente, o corpo? Ou seja, informações, crenças, transformam realidades. Informação modifica a matéria. Se você souber usar isso terapeuticamente, é um recurso fantástico. Um alemão pegou esse diodo, essa pecinha, que consegue fazer essa biocomunicação instrumental, ou seja, consegue conversar com o inconsciente, e colocou numa base de dados no computador, com todos os tipos de tratamentos possíveis que ele conhecia. E com uma foto dessa pessoa no computador, ele conseguiu fazer uma interação do inconsciente da pessoa com essa base de dados. E criou um equipamento que a gente chama de Quantec. Esse equipamento ele tem uma base de dados de mais ou menos 110 mil bioinformações gravados lá. Pontos de acupuntura, frases da PNL, aromas, vitaminas, minerais, florais, de todos os sistemas, vários sistemas homeopáticos, até escudos xamânicos, tudo que você puder imaginar, imagens de flores, alimentos, medicamentos, da homotoxicologia alemã, dos laboratórios aqui Saúde da Europa, lisados, todo tipo de bioinformação tem aí. O que esse equipamento faz é pegar, através da fotografia, fazer uma biocomunicação com esse diodo que o inconsciente consegue conversar, como vocês puderam provar no vídeo, e aí ele separa um pacote de informações que é adequado para tratar essa pessoa. E consegue, através desse mesmo diodo, enviar este pacote de informações para mudar o inconsciente, posteriormente a célula e o funcionamento desse corpo dessa pessoa. Eu trabalho com esse equipamento desde 2005 e vou dizer para vocês que é fantástico. É uma forma muito rápida de acessar o inconsciente das pessoas, fazer uma análise do que ela está passando e poder emitir compensações bioinformacionais, né, informações que transformam a vida da pessoa numa vida melhor, né, mais saudável, mais equilibrada, e transformações de vida mesmo, comportamentais. O comportamento de muitas pessoas muda. Um caso clássico que eu tenho, inclusive publicado no meu livro, de uma paciente que estava há uns 4 anos com uma doença autoimune chamada psoríase no corpo inteiro, a imagem vocês vão ver aqui agora. Ela estava tomada no corpo inteiro por essas manchas no rosto, nos braços, nas pernas, e em 3 meses, com bioinformações, através desse equipamento, a gente conseguiu modificar o padrão, e ela, pela imagem vocês verem que ela até emagreceu em 3 meses, melhorou completamente a psoríase. A psoríase, a gente sabe, o pessoal que trabalha com isso sabe também, que ela tem uma origem muito emocional. Algum trauma emocional que gerou um desequilíbrio no corpo e dá esse problema na pele. As informações que você reorganiza dentro dela, faz ela mudar o comportamento e dessensibiliza esse trauma emocional, e ela melhorou, e ela está desde 2006, nós estamos em 2014, são 8 anos, sem voltar nenhum tipo de lesão. Ou seja, não é uma melhora circunstancial, é realmente uma cura. 6 anos sem nenhuma lesão, a gente pode constatar uma completa cura de uma doença que não tem cura pela medicina ocidental. E não tem explicação pela medicina ocidental. Mais importante isso, né? Então, as bioinformações podem tratar qualquer coisa. Porque você mudando a razão desse pensamento, dessa mente, trabalhar com esse corpo, você muda qualquer coisa. Veja, a coisa mais impressionante que eu vi esse equipamento fazer é mudar a matéria biológica em plantas. Porque você pode, e animais, porque você pode até achar que é autossugestão você pegar uma informação, colocar no computador com uma foto, achar que a pessoa ficou sugestionada a modificar e alguma coisa aconteceu ali que você não sabe explicar. Mas quando você pega uma plantação, tira foto e modifica essa plantação, aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria, porque não dá para fazer autossugestão em plantações, né?
Esse equipamento foi usado na agricultura, numa plantação de batatas que tinha sofrido consideráveis prejuízos com geadas, na África do Sul. Uma onda de frio extraordinária que aconteceu lá. Um usuário desse equipamento fotografou as plantas danificadas e desenvolveu um trabalho de informações, de bioinformações, para salvar essa plantação. Ele também enviou mensagens para expressar o seu amor e a gratidão, o que representava essa plantação na vida dele. 60% das plantas de batatas se recuperaram dessas fotos, enquanto os agricultores vizinhos só recuperaram 10% da colheita. E o mais impressionante, quando começamos a colher, descobrimos algo que não podíamos acreditar. Muitas batatas tinham forma de coração, porque ele emitiu essa vibração de amor. Então, essa é a frase que deixa a gente meio estupefato com a imagem de muitas batatas em forma de coração, porque ele emitiu essa informação para um grupo de plantas. É impressionante isso, e não foi feito só numa plantação. A empresa na Alemanha, que é da Alemanha esse equipamento, tem vários casos de plantações recuperadas com informações emitidas numa foto, numa fotografia aérea. É muito impressionante. E se a gente pode mudar uma planta, você pode mudar uma célula, você pode mudar um órgão, você pode mudar um comportamento, você pode mudar o que você quiser. Então, gente, a doença, como a gente estava falando no começo, ela é apenas um estado de desequilíbrio que nos força a lutar em direção ao equilíbrio. Sem desafios e sem perturbações, não haveria escapadas para novos níveis de riqueza interior. A doença, nesse contexto, está ligada à vida e ao progresso. A vida requer doença. A primeira seria impensável sem a segunda. A doença torna-se mais do que um sombrio prelúdio da morte, ela torna-se o arauto da vida. E entender que a gente tem um corpo formado com informações, elas podem ser cambiáveis e trocáveis e melhoradas, a gente capacita a passar por momentos difíceis de uma forma melhor. Quais são as terapias de bioinformação que a gente conhece? A mais conhecida e recomendada, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, é a homeopatia. Os remédios homeopáticos só têm informação. Não tem nada químico que justifique, depois de uma determinada dinamização homeopática, não tem nada químico lá que justifique uma mudança no corpo. Mas está gravada ali uma informação. E essa informação modifica o corpo. Então, já temos uma disciplina que prova que isto funciona assim. Mas é muito engraçado quando a gente fala de equipamento, porque a gente pode acreditar, quando a gente pega um celular e conversa com uma pessoa do outro lado do planeta, a gente acredita que isso está acontecendo. Agora, quando você põe uma foto no equipamento e vai conversar com o inconsciente dela, para juntar um pacote de informações para tratá-la, a gente fica desconfiado. Mas a gente fica desconfiado em um determinado tempo, depois que vê que funciona, como funcionava o celular, como funciona a tomografia, a ressonância, o ultrassom. E no começo todas as tecnologias foram discriminadas de uma certa forma. Mas os resultados terapêuticos, os resultados que dão na vida, é que faz a gente aceitar alguns desafios aí. Os pesquisadores estão aí provando isso. A radiestesia, como disciplina de análise de bioinformação, é o que eu acho de mais importante. A cinesiologia aplicada também. Tudo que usa som, cor, aromas, formas, energia das mãos, energia do pensamento, os tratamentos espirituais, tudo isso é bioinformação, afeta a vida. É uma informação que pode ajudar. O que a gente precisa saber é adequar o grau de agressão ao grau da correção. E entender que a doença não é por um fator só, ela é multifatorial, por isso você precisa ter uma visão transdisciplinar. Não multidisciplinar apenas, com vários profissionais tratando, mas vários profissionais tratando e conversando entre si e discutindo o caso conjunto. Aí a gente teria uma terapia, uma disciplina, um caminho mais eficaz para o tratamento das doenças que a gente tem hoje, da vida moderna. Essas terapias de bioinformação não atuam contra as doenças, mas a favor da saúde. As terapias buscam a integridade do biossistema humano e utilizam substâncias originárias dos processos vitais e procedimentos orientados às funções mantenedoras da vida. Na prática terapêutica, são igualmente considerados os aspectos materiais, energéticos e anímico-espirituais. Utilizam substâncias naturais, forças físicas, vibracionais e métodos psicológicos coordenados segundo as necessidades individuais
e respeitando as características de cada doente, as particularidades do seu adoecer e os mecanismos fisiopatológicos. Tudo isso que a gente viu sobre bioinformação não é motivo para consternação, porque todos nós, tanto terapeutas, cientistas, radiestesistas, médicos, acabaremos sendo beneficiados com essas súbitas mudanças de fronteira, onde matéria e energia convergem para a luz de uma nova medicina, a medicina da bioinformação. Obrigado pela atenção e esperamos nos encontrar novamente para falar sobre esses assuntos tão apaixonantes como a radiestesia, a radiônica e as terapias de bioinformação e tudo que envolve a saúde humana.